Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 5 de maio. Essa é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. Os senadores vão votar com urgência 2 projetos da Casa que foram alterados na Câmara. As 2 matérias foram direto ao plenário, sem parar nas comissões. Uma delas é uma proposta para acelerar a justiça. A outra regulamenta direitos de uma categoria profissional que a lei ignorava. Nesta semana, os senadores devem votar o projeto que regulamenta o trabalho doméstico. A proposta enviada à Câmara dos Deputados em julho de 2013 foi modificada e voltou ao Senado em março deste ano. O senador Romero Jucá, autor do texto original, criticou a demora dos deputados. A Câmara demorou demais e o FGTS, todos esses direitos dos empregados domésticos não estão valendo ainda exatamente porque falta a regulamentação. Jucá pretende retomar boa parte da proposta original. Trazendo o banco de horas novamente para 1 ano, 3 meses é muito pouco tempo. Nós estamos trazendo o refis exatamente para possibilitar o parcelamento. Nós estamos trazendo o super simples doméstico, porque de outro jeito a vida do empregador ia virar um inferno, ter que regular várias guias, ir atrás de contador. E o dono de casa não tem uma estrutura administrativa como tem uma empresa. Então as modificações da Câmara a gente respeita, mas discorda. Também tramita em regime de urgência um projeto que amplia o uso da arbitragem, um método de solução de conflitos para evitar uma nova ação judicial. A medida seria uma forma de reduzir o número de processos que chegam à Justiça. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, cerca de 30 milhões de novas ações são iniciadas por ano no país. O texto define que o árbitro deve chegar a uma decisão em 10 dias ou em prazo definido entre as partes. As decisões arbitrais de outros países precisam ser homologadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Antes da arbitragem, as partes podem recorrer ao Poder Judiciário para solicitar medidas cautelares. A arbitragem poderá ser usada para solucionar conflitos em contratos trabalhistas e entre empresas e a administração pública. Esse é um dos pontos em que a Câmara dos Deputados alterou o texto original. A emenda exige uma regulamentação prévia para a adoção da arbitragem nos contratos públicos. Esta alteração foi rejeitada pelo relator no Senado. No parecer, o senador José Pimentel alega que a espera da regulamentação poderia atrasar a aplicação da nova lei da arbitragem. O Congresso Nacional se reúne hoje à noite para analisar vetos presidenciais a 3 projetos de lei, entre eles o que impede a fusão de partidos recém-criados. O projeto que dificultou a criação e fusão de partidos com menos de 5 anos de fundação foi aprovado no início do mês e encaminhado ao Executivo. A presidente Dilma vetou 2 parágrafos do projeto, entre eles o que permitia que, em caso de fusão de partidos, o parlamentar de uma outra legenda pudesse se filiar ao partido criado sem perder o mandato. Estão na pauta também 7 vetos ao projeto do novo Código de Processo Civil. 3 artigos foram integralmente retirados do texto, entre eles o que permitia converter uma ação individual em coletiva, como, por exemplo, ações contra planos de saúde. A justificativa do veto é que, da forma como foi escrito, o dispositivo poderia favorecer a conversão de ação individual em ação coletiva de maneira pouco criteriosa. Os parlamentares também devem analisar o veto integral ao projeto que alterou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aprovado pelo Senado em fevereiro, o texto incluía na política a obrigatoriedade de estados e municípios realizarem campanhas educativas sobre limpeza urbana e manejo de lixo. A derrubada de um veto exige a maioria absoluta em cada uma das casas, 257 votos na Câmara dos Deputados e 41 no Senado. A reunião está marcada para as 7 horas no plenário da Câmara. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para discutir uma sugestão popular que prevê a legalização do aborto nos primeiros 3 meses de gestação pelo SUS. A sugestão ganhou 20 mil declarações de apoio. Se aprovada, vira projeto de lei e vai tramitar normalmente na Casa.
A audiência é interativa. Para participar com perguntas ou comentários, basta acessar o portal www.senado.leg.br/e-cidadania ou ligar para o Alô Senado 0800 61 2211. Na Comissão de Educação, um dos itens na pauta é o projeto que reconhece o caráter educacional e formativo da capoeira. O texto permite que a capoeira seja ensinada nas escolas, desde que haja acompanhamento do professor de educação física. Um dos projetos na pauta de hoje da Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor trata dos contratos de intercâmbio. O objetivo é prevenir a exploração do trabalho e o tráfico internacional de pessoas. O projeto determina que haja uma assinatura de um contrato. E o contrato sendo desrespeitado, quem desrespeitou o contrato pode ser punido com o maior rigor da legislação brasileira. Porque hoje, como tudo é na informalidade, a justiça brasileira e a própria autoridade policial tem muita dificuldade em pegar e em punir aquele que cometeu o crime. Quando alguém vem ser recrutado em nosso país, é preciso que dispositivos sejam obedecidos para que não haja o risco de pessoas serem ludibriadas e chegarem em outros países e viver em condições análogas ao trabalho escravo e caracterizado até como tráfico internacional de pessoas. A Comissão de Ciência e Tecnologia se reúne daqui a pouco, às 9 horas, e tem 27 itens na pauta. Entre eles, o projeto de lei da Câmara dos Deputados que amplia benefícios tributários para a produção de semicondutores e componentes eletrônicos no país. Os senadores também devem analisar o projeto que estabelece novos critérios para a distribuição da verba de publicidade na administração pública. Um projeto na pauta de hoje da Comissão de Assuntos Econômicos quer diminuir o índice de acidentes provocados por fogos de artifício no país. O texto disciplina a fabricação e a venda desses artefatos. Queimaduras, amputações de membros, lesões de córnea, perda de audição. Pouca gente lembra deste tipo de acidente quando brinca com fogos de artifício, mas eles são frequentes. Com o objetivo de diminuir a ocorrência destes acidentes no país, tramita no Senado um projeto que regulamenta a fabricação e a venda desses artefatos. O projeto classifica os fogos de artifício em ordem crescente de perigo e determina que as lojas mantenham um cadastro com dados dos compradores de artefatos de uso restrito, os mais perigosos. Estabelece também que as fábricas devem ser instaladas em zonas rurais e que os pontos de venda fiquem a pelo menos 300 metros de distância das fábricas. O projeto também proíbe o uso dos fogos próximo a certos locais, como hospitais, escolas e postos de combustíveis, e determina uma idade mínima para os compradores. Nós tínhamos colocado 12 anos para aquelas traques, aquelas coisas, aqueles busca-pé, que são de praticamente sem grandes problemas. Mas estão achando, e eu concordo também, que deve colocar tudo para os 18 anos. E eu concordo também. Mas o coordenador de cirurgia plástica do Hospital Regional da Asa Norte, um dos principais centros de referência no tratamento de queimados do país, acha que limitar a compra de fogos de artifício a maiores de 18 anos é uma medida que produzirá poucos efeitos práticos. O ideal, segundo ele, seria limitar a venda dos artefatos apenas para quem tivesse formação técnica para o uso. Tem alguns países, eu li sobre Portugal, em que o sujeito, para soltar fogo de artifício, ele tem que ter um curso de pirotecnia. Ou seja, ele tem que fazer um curso conhecendo tecnicamente todo o potencial do fogo daquele explosivo que ele vai usar. Agora, lógico, isso vai dificultar enormemente, vai aumentar o custo de você fazer um espetáculo pirotécnico, mas nós estamos falando de vidas humanas e vidas decepadas. Hoje, qualquer pessoa entra com um rojão de uma periculosidade grande num estádio. Hoje, crianças são mutiladas com a mão porque podem comprar em qualquer lugar. Depósitos estouram, pegam fogo porque são mal armazenados. Então, nós procuramos disciplinar tudo isso. A CPI do HSBC reúne-se hoje às 2h30 da tarde para ouvir o presidente do Banco do Brasil, André Guilherme Brandão. A CPI investiga o escândalo de contas irregulares de brasileiros na filial do HSBC, na Suíça. Um instrumento para prevenir riscos nos gastos públicos e equilibrar o orçamento. Essa é a Lei de Responsabilidade Fiscal, sancionada há 15 anos. No Congresso Nacional foi cerca de um ano de tramitação.
Em pauta, uma lei que pudesse equilibrar a relação entre receitas e despesas públicas, por meio do cumprimento de metas, algo inédito no país. Em abril de 2000, o Senado aprovou o projeto de lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos hoje votando esta lei com 110 anos de atraso, senhor presidente. A sanção veio pouco tempo depois, em 4 de maio de 2000. A lei de responsabilidade fiscal também trouxe limites e condições para a concessão de incentivos fiscais, inscrição em restos a pagar e contratação de pessoal. Nesse caso, os gastos máximos são de 50% da receita corrente líquida para a União e 60% para estados e municípios. As penalidades variam de multa à prisão. Na década de 90, o país viveu uma séria crise, com vários estados e municípios endividados, sem poder pagar as suas dívidas. A União faz um esforço enorme para assumir essa dívida de estados e municípios, que são os refinanciamentos, que são dívidas que foram fruto de uma gestão não responsável. Então, a LRF ela é concebida para aquela realidade que se tinha. Uma transformação importante, isso é qualidade e mérito da LRF, é que hoje a responsabilidade fiscal ela é vista quase de uma forma dogmática. A responsabilidade fiscal é um princípio da administração pública e os governos, de certa forma, reconhecem essa relevância, a importância da responsabilidade fiscal na atuação da administração financeira. Desde que foi sancionada, a lei sofreu apenas uma alteração. Foram incluídos dispositivos para aumentar a transparência, como a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração dos orçamentos e a liberação em tempo real de informações sobre as execuções orçamentárias. 15 anos depois de criada, é considerada pelos senadores um avanço para o país. Todo gestor público hoje sabe que, se não obedecer às regras impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ele vai responder na justiça, vai responder criminalmente, inclusive. Então, nós, do país, temos que parabenizar a forma como essa Lei de Responsabilidade Fiscal foi aprovada no Congresso Nacional, mas como está sendo executada e fiscalizada no nosso país. Parlamentares também consideram que podem aprimorar o texto. Estabelecer normas de limite prudencial para o setor educacional. Talvez esta seja uma mudança admissível, né? Porque é preciso valorizar a profissão do professor. E as unidades federativas estão impossibilitadas de pagar melhor remuneração a professores em razão do limite prudencial. Mas mais transparência ainda. E de preferência uma transparência online, como se diz hoje, automático, e não a cada ano a gente descobre os erros que foram cometidos no ano anterior. Tem que ser todo dia a gente saber como é que andam as contas públicas. O 15º aniversário da Lei de Responsabilidade Fiscal também repercutiu na sessão plenária desta segunda-feira. Não é essa conta que nós... Para o senador Romero Jucá, a lei corrigiu distorções na gestão pública em todo o país. Antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, a gestão de estados, municípios, de mesmo do governo federal, eram gestões frouxas. Eram gestões que não tinham efetivamente um acompanhamento, um controle e uma cobrança e punição, né, em condições de se fazer cumprir aquela máxima que só se deve gastar o que se arrecada, que o dinheiro público tem que ser bem aplicado, enfim, que o serviço público precisa funcionar bem e gastar de acordo com a necessidade da população. O senador José Agripino reconheceu que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe avanços, principalmente nas gestões estaduais e municipais, mas destacou que o texto precisa avançar no controle de gastos da União. Quanto é que a União pode tomar de endividamento? Qual é o seu limite? Estado e município? Está regulamentado. A União não tem limite. Na hora em que se comemoram os 15 anos da LRF, da Lei Complementar 101 de 2000, é preciso que o Congresso acorde para essa realidade dura. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.